Vamos lá, vai. Turma, então, começando aqui, vocês vão receber a apostila, tá? A gente vai fazer essa página 3 e a página 4. É um conteúdo que nós já trabalhamos no bimestre passado. Então, vamos lá, gente. Vocês também agora acompanham aqui comigo. Então, vai. Até para vocês saberem como funciona a apostila, tá? Então, os exercícios estão junto com a explicação. Então, não tem explicação e exercício. Então, vocês têm que acompanhar os balõezinhos, a leitura para ir completando, tá? Então, assim, ó, a escola de Dona Mercedes está sendo reformada. Então, a área de lazer continua quadrada? Uma pergunta. Não, ampliaram 1 metro no comprimento e reduziram 1 metro na largura. Precisamos cercar essa área. Sabendo que a nova área mede 8 metros quadrados e considerando a medida do lado do terreno inicial como X. Então, o que aconteceu? Aqui, ela aumentou, então ficou no comprimento, ficou X mais 1, certo? Então, ela era um quadrado, só que aí o que aconteceu? Como ela aumentou no comprimento, então ela media X, ficou X mais 1. E na largura, a gente não vai ficar aquele retângulo, né, lindo? Aqui ela diminuiu em 1 metro, então ficou X menos 1. E falou o quê? Que a área é de 8 metros quadrados, certo? E aí, pensando nisso, como que a gente resolve o cálculo da área? Vocês lembram como é a área de um retângulo? Quem lembra como que era a área de um retângulo? Não era o comprimento vezes a largura, que a gente até chamava de base, vezes altura também, né? Bem, se ele está falando que a área mede 8, então no lugar da minha área eu vou colocar o 8. Quem é a minha base? A minha base é o X mais 1. Então eu vou colocar entre parênteses, tá? X mais 1, porque eu vou ter que multiplicar pela minha altura. O X menos 1. Certo? E aí a gente retornando lá os conteúdos, o que a gente faz nessa multiplicação? Cada fator multiplica com os outros, né? Então esse x tem que fazer esse x e esse x vezes esse menos 1. Assim como esse 1 vezes esse x e esse 1 vezes esse menos 1. Lembra disso? Todo mundo multiplica com todo mundo. Então, ó. Continua lá, o 8 igual x vezes x, x ao quadrado, x ao quadrado, x vezes menos 1, 1 vezes x, x, né? 1 vezes x, aqui na frente do x não é como se fosse 1, quando eu falei quando não tem nada, não é 1, 1 vezes 1 não é 1. 1 vezes 1, então eu posso colocar um x, como eu posso só deixar simplesmente x. Dá certo do mesmo jeito. Só que na frente desse 1 tem um sinal de menos. Então esse daqui ele não é positivo, então eu faço a regra, mas o menos fica menos. Então menos x. E aqui? Já multipliquei o x, agora eu vou começar pelo 1. 1 vezes x, x. Mais com mais x. 1 vezes 1, 1. Mais com menos, menos 1. E aí? Eu tenho que resolver os termos semelhantes. Lembra que a gente viu? O que é semelhante aqui? O x. Esse x aqui, ó. Menos x com mais x. Menos 1 com mais 1. Menos 1. Estou devendo 1 para você, vou lá, te dou 1, fico com 0. Então cancela esses dois. O que sobra aqui? Parte do cancelamento. 8 igual x quadrado e sobrou esse menos 1, né? Professora, será que isso parece uma equação de segundo grau? Vamos ver, vamos continuar isso daqui. Vou
continuar aqui em cima. O que é uma equação do segundo grau? Para ser uma equação do segundo grau, o que precisa ter mesmo? Tem um A, né? Mas a gente precisa ter o elemento x quadrado. Lembra da equação do segundo grau? Ela tem essa característica aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Tem sempre ser igual a zero, tá? Bem, o que eu tenho? O valor, o coeficiente que acompanha o x quadrado é o A. O que acompanha somente o x é o B. E aquele que é o número sozinho é o C. Tudo bem? Eu posso ter, isso seria uma equação do segundo grau completa. Mas eu posso ter assim, ó, ax quadrado mais c igual a zero, continua sendo uma equação do segundo grau. Só que nesse caso eu não tenho o B, certo? Eu poderia fazer ax quadrado mais b igual a zero, continuaria sendo uma equação do segundo grau, só que sem o c. Eu poderia ainda fazer ax quadrado igual a zero. Eu não teria nem o b e nem o c. Mas também essas daqui são as formas que nós chamamos de incompletas. E essa daqui é a completa. O que eu não posso deixar de ter na equação? O x quadrado. Se eu não tiver o x quadrado, ó, se eu tirar esse elemento e ficar só bx mais c, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Aí ela se transforma no primeiro, ela deixa de ser de segundo. Ela é de segundo porque o meu expoente é o 2. Se ela fosse um expoente 3, seria do terceiro grau. Se ela tivesse um expoente 4, ela seria do quarto grau. Só que as regras não. Sim, ah, tá. Muda as regras. Mas é fácil também de resolver, não é difícil. Depois que vocês aprenderem a fórmula, que aí a gente vai utilizar também fórmula, tá? Tem medo. Não precisa ficar com medo, não. Não tem que ter medo. Uma vez eu vi fórmula, foi de fazer um jogo, mas tudo bem. Vocês observaram como as coisas elas vão só acumulando? Tudo aquilo que a gente aprendeu de fatoração, tudo que nós aprendemos de distribuição, tudo isso vai acumulando. Então, por isso que eu falo, se ficou uma coisinha lá atrás, gente, me avisa, porque vocês precisam retomar aquele assunto para dar continuidade aqui, tá? Então, ó, chegou aqui, o que acontece? Eu vou pegar e esse menos 1, eu vou passar ele para cá como mais 1. Lembra da equação de primeiro grau? Vamos mudar essa ordem. Vamos deixar, vocês gostam sempre do igual para a direita, né? Então vamos deixar assim, ó, x ao quadrado menos 1 igual a 8. Ficou assim, tá? Eu só mudei, eu só inverti. Esse igual a 8 estava desse lado à esquerda, eu pus ele à direita, tudo bem? O que eu tenho que fazer? Agora eu vou tentar resolver. Lembra quando a gente tinha o A e o C? Quem lembra do bimestre passado? Quem é esse daqui que acompanha o x quadrado? Ó, o valor que acompanha o x quadrado não é o A? Quem é o valor que está aqui na frente? 1. Então o A meu vale 1. Eu tenho B? Eu tenho só x aqui? Não. Ó, não tem nada que tem só x, o x cancelou aqui, ó. Então eu não tenho esse bx aqui sozinho. Então o meu b vale 0. E o c, quem é o c? Ele é o menos 1, não é o menos 1 aqui? Na verdade ele também seria o 8, porque eu teria que passar ele para cá, esse 8 igual a 0 seria também. Mas vamos pensar assim, seria o menos 1, tá? Muito bem, nesse caso eu só tenho o A e o C. Nós aprendemos quem é o A, o B e o C. Lembram disso, gente? A Ana Paula, o Augusto. Eu não lembro de nada, eu literalmente vi a cara do VAR dentro do carro. Presencial, Maria Júlia veio acho que também uma ou duas presenciais. Então, isso daqui a gente viu. Então retoma lá. Muito bem. Visto isso, o que eu faço quando eu tenho o A e o C? Quando eu tenho somente o A e o C, eu vou resolver como uma equação de primeiro grau. Lembra do primeiro grau? O que a gente fazia? A gente tinha que isolar o x.
isolar a nossa incógnita. Então, deixar o x desse lado, x quadrado, e tudo que não fosse x a gente passa para depois do igual, mudando o sinal, né? Então, aqui está menos 1, eu vou passar para cá esse menos 1 para cá como mais 1. Então, vai ficar x quadrado igual a 8 mais 1. Quanto que dá 8 mais 1? 9. X quadrado igual a 9. Muito bem, não acabou porque eu ainda tenho um quadrado aqui. Qual que é a inversa essa é uma propriedade de potência? Lembra quando eu tenho um expoente, eu não tenho uma potência? Qual que é o inverso da potência? A radiciação, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Lembra que quando estava multiplicando, a gente passava dividindo? Quando está subtraindo, a gente passa somando? Então, se aqui tem uma potência, eu vou passar para o outro lado numa raiz, na forma de uma raiz. Tudo bem, gente? Então, ó, se é 2 que está aqui em cima, a minha raiz vai ser quadrada, de índice 2. Então, eu vou jogar esse 9 dentro de uma raiz. Tudo bem? Só que olha só, gente. Qual que é a raiz de 9? 3. Muito bem. Que número vezes ele mesmo dá 9? 3. Só que se eu pensar no 3, num elevado a 2, numa potência 2, 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9, não é? Só que o menos 3 ao quadrado não é menos 3 vezes menos 3, não é? Menos 3 ao quadrado não é menos 3 vezes menos 3? 3 vezes 3 não dá 9 e menos com menos não fica mais? Então, tanto o positivo quanto o número negativo, ele vai ter o resultado 9. Então, toda vez que eu tenho um quadrado e transformo numa radiciação, eu admito que tanto o positivo quanto o negativo pode ser resposta. Então, quem que pode ser minha solução? O mais ou menos 3. Então, a minha resposta é, começa pelo menor, menos 3 e o mais ou somente 3, tá? E o 3. Então, o que a gente tira de conclusão disso? Primeira coisa, que toda vez que eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho como resposta duas respostas, tá? É uma equação do segundo grau, então eu sempre vou ter duas respostas. Uma, duas. A do primeiro grau eu só tenho uma resposta. A do terceiro grau eu vou ter 3 respostas. Se fosse uma equação de terceiro grau, eu teria 3 respostas. E se fosse uma de quarto grau, 4 respostas. Deu para entender isso? Então tá. Se x vale menos 3 ou x vale 3, só que lembrando, cálculo de área não existe número negativo. Eu não posso falar que uma medida é menos 3. Tem menos 3 centímetros aqui. Não existe, né? Porque o negativo, ele é um conceito abstrato. Não é abstrato? Eu não posso pegar, assim, um menos 3, menos alguma coisa. Então é um conceito. Eu olho lá na minha conta, quando eu vejo lá menos 100 reais, não significa que tem uma caixinha com menos 100. Não tem como, né? Mas significa que quando eu depositar 100, vai ter 0 lá na minha conta, né? Porque o banco vai pegar, ele me emprestou. Então, o que acontece? Como nós estamos trabalhando com cálculo de área, eu não vou admitir a resposta negativa. Eu sempre vou admitir a resposta positiva, tá? Então, se aqui vale 3, se x vale 3, quanto que mede aqui esse lado aqui? Esse comprimento? 4. 3 mais 1, 4. E quanto que mede esse lado? 2. 2 vezes 4, 8. Tá bom? Então, era só para vocês verem, tá aí a explicação. Ali na segunda coluninha aqui, ó, tá assim. Essa é uma equação do segundo grau. Isso mesmo, observe. Na verdade seria uma pergunta isso, né? Tudo bem. Sabendo que mais 3 ao quadrado é igual a 9, ou menos 3 ao quadrado também é 9, então x ao quadrado pode ser 3
como menos 3, como nós colocamos aí. Medidas do lado, então, x mais 1 igual a 4 e x menos 1 igual a 2. Então, para cercar, se ele quer saber cercar, né? O que é cercar, gente? Cercar significa que eu vou pegar um arame e vou esticar aqui, vou esticar aqui, vou esticar aqui, vou esticar aqui, certo? Isso daqui me remete a uma operação chamada perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, não é? Se aqui mede, para cercar esse terreno, eu vou precisar de 4 metros aqui, não é? Vou precisar de 2 aqui, vou precisar de mais 4 para cá, não é? E mais 2 para cá. Então, quanto que eu vou precisar ao todo? 12. Eu vou precisar de 12 metros para cercar esse terreno, tá? Ele fez ali, ó, 2 vezes 4 mais 2, por quê? Ele fez dessa forma. Porque eu tenho 2 vezes o 4 e 2 vezes o 2 aqui, não tem? Repetido? É uma outra forma de resolver, tá bom? Então vamos lá. Aí ele pergunta, e agora é com você. E se a nova área medisse 15 metros quadrados, quantos metros de cerca seriam necessários? Agora eu quero que vocês pensem. Então, vamos montar. Agora eu quero saber o seguinte. Ele quer saber se a nova área medisse 15. Então, vou apagar aqui rapidinho, porque isso aqui tem no desenho aí, tá? Vocês vão fazer no mesmo sistema. Gente, esses vídeos, como ele vai ficar um pouquinho longo e é para quem não tá, eu vou deixar ele no YouTube, eu não sei quem vê lá esse meu canal aí, eu vou deixar ele travado, tá bom? Travado que eu digo assim, só vai mexer quem recebeu o link. Eu vou mandar lá no grupo para vocês o link, mas quem entrar direto pelo YouTube não acessa. Achei que você ia ganhar um monte de inscritos, professor. Você ia ganhar um monte de inscritos se deixar as pessoas verem. Não ia, não. Não ia, não, eu tenho certeza. Eu não tenho essa pegada de comercial. Como que fala? Youtuber. Youtuber, é. Então, ó, se eu tenho aquela minha área e ela falou, ela só mudou o quê? O tamanho. Então é 15 metros quadrados. Aqui continua sendo x mais 1 e aqui x menos 1. Só que nesse caso seria igual a 15. Vou fazer da mesma forma, gente. Eu vou montar, só que eu vou deixar vocês fazerem em casa isso daqui, tá bom? Então o que vocês vão fazer? 15, a área não é igual a base vezes a altura. Então, vai ser 15 igual a essa minha base vezes essa minha altura. X mais 1 vezes x menos 1. Vamos fazer a distributiva. X vezes x, aquele mesmo esquema, tá? X ao quadrado, x vezes menos 1 menos x. 1 vezes x mais x. 1 vezes 1 menos 1. Cancela, e aí eu vou ter 15 igual a x quadrado menos 1. Passando para a forma de equação de segundo grau, então tudo para esse lado, ó, vou ter lá x quadrado menos 1, vou mudar só de lado, igual a 15. Esse menos 1 vem para cá como? Mais 1. Então eu vou ter 15 mais 1 igual a 16. E aí vocês continuam depois, tá bom? Já dá para saber mais ou menos quanto vai ser? Eu quero saber de perímetro, tá bom? Vocês vão descobrir quanto que vale x aqui, né? Vai chegar no valor de x, raiz de 16, vocês já sabem. Então vai saber quanto que é esse lado, quanto que é esse lado. E aí o perímetro é somar todos os lados. Tudo bem? Depois a gente vê isso. Então vamos para a próxima, ó. Augusto e Beto precisam cercar um terreno. O terreno era quadrado
mas ampliaram para 12 metros de comprimento. A superfície do terreno ficou 5 vezes maior que a área do terreno. Então, olha lá, a área do terreno quadrado. A área do terreno quadrado é igual a x quadrado, tá? Equacionando, então, olha só, agora é diferente. Então, o que nós temos aqui de diferente? Ele falou que a área, a superfície do terreno ficou 5 vezes maior que a área do terreno. Então, se ela ficou 5 vezes maior, se a área do terreno era x quadrado, que nem ele está falando, e ela ficou 5 vezes maior, por exemplo, então aqui vai ser 5x quadrado. Tudo bem? Ela era x quadrado, ficou 5 vezes maior. E aí, ele fala o quê? Que a medida aqui vale x e aqui vale x mais 1. Mais 12, desculpa. O que eu tenho então? Fazendo o mesmo cálculo aqui, o que nós vamos ter? Olha lá, eu vou fazer esse aqui em cima, tá? Pra gente ter espaço. Deixa eu ver se pega lá. Que pega. Eu nem sei. Você pode colocar um pouco mais alto porque tá pegando metade daqui da frente de baixo. Ah, dá Pode pra colocar ver. mais alto. Perfeito. Tá, então vamos lá. Então vai ser assim. O que é a área mesmo? A área igual a base vezes altura. Quem é a base? Deixa eu deixar esse altura, eu vou deixar na forma de H. Como que é a altura mesmo em inglês? Você tá querendo matar a gente, né? Ai, não é uma coisa assim? Eu não sei como se pronuncia. Não, eu acho que Não é isso Você tá daqui, querendo matar a ó. gente, né? Eu acho que é uma coisa assim que se escreve. Não é big, ô Gustavo? Ah, não, é Quê? verdade. O que ele falou? O que ele falou? Não, que ele não falou que alguma coisa era grande. Meu Deus, mentira. Bem, eu acho que é assim, Rai. Eu acho que é isso, né? Ai, não é. Eu falo, ai, não é. Lá, mas Hã? Tiger é alto. Como? Alto. Alto, então. Mas é isso. Ah, Não, é de tá bom. altura mesmo. Big Tá é grande. bom. É que eu tô falando por quê? Eu fui penteado. A fórmula, quando você vai para qualquer canto, as fórmulas matemáticas, elas são utilizadas pelo Sistema Internacional de Medidas de Fórmulas também. Então, por isso que a maioria a gente vê assim, ó, base vezes altura com altura H, porque eles utilizam a língua inglesa, tá? Então, é uma palavra em inglês. Eu não sou muito boa no inglês, mas eu acho que era alguma coisa assim, tá? Vocês perguntam depois pro professor de inglês, ele tá aí, como que é a altura. Mas tudo bem, então vamos lá. Quem é a base? A base é o 5x quadrado. Então, no lugar da base, eu vou colocar 5x quadrado, igual a minha base, de fato, vezes a minha altura. Então, eu vou ter lá x mais 12 vezes x. E aí, o que eu vou fazer? Mesma coisa, gente. Esse x, ele vai multiplicar tanto esse x quadrado quanto esse 12. Então, continuo, ó, x quadrado igual x vezes x, x quadrado, x vezes 12, 12x, mais 12x. Toda equação de segundo grau, lembrando, vamos pegar ela aqui, ó, de base, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Eu igualo tudo isso a 0. Então, eu deixo tudo num canto e vou igualar a 0. Eu não tenho número. Por que aqui a gente fez diferente? Porque aqui eu tinha o a e o c. Então, eu deixei para lá, eu resolvi como equação do primeiro grau. Quem que eu tenho aqui? Que eu estou observando só aqui. O que eu tenho aqui de elemento? Quem que eu tenho aqui? Eu tenho o a. O que acompanha o x quadrado não é o a? Eu tenho esses dois termos que são o a. E o C. E o B. E eu tenho o que acompanha somente o x, ó, é o b. Eu tenho um número sozinho aqui, que nem esse daqui? Não, eu só tenho nessa, é uma equação de segundo grau incompleta, onde eu só tenho o elemento a e o b. O c eu não tenho. Como que nós resolvemos isso? Quando tem o a e o b?
a gente vai resolver. Lembra daquela forma da fatoração que era o fator comum e evidência? Não? Vocês vão lembrar agora. Vamos lá. Eu vou deixar tudo para o mesmo lado e vou igualar ela a zero, como uma equação de segundo grau, tá bom? Então eu vou deixar assim, tá bom? Jura? Deixa eu só terminar esse. X quadrado, 5x quadrado. Rapidinho, ó. Menos x, porque o x eu passei para cá, ó. Tá vendo? Menos x com menos 12x igual a zero. 5x menos 1x, aqui não tem nada, dá 4x quadrado. Menos 12x igual a zero. O que é o fator comum em evidência, gente? O que aparece aqui que aparece aqui também? O X. O x. Primeiro ponto, mas aparece uma outra coisa. Quem é o 12 na tabuada? É o 2 vezes... É o 4 vezes 3. Então o 4 aparece aqui e aqui também? Parece. Então o 4 também está em evidência? Sim. Então o que está em evidência vai para fora do parênteses. Dentro do parênteses vem o que sobra. Vamos parar aqui então, gente? Eu continuo daqui, tá? Que não vai dar. Olha na apostila que tem lá para vocês tentarem entender. Façam esse exercício e tentem terminar isso. Ok. Ah, você já achou?